Operação para prender quadrilha de roubos a carros fortes cumpre mandados de busca e apreensão e prisão temporária em mais de 17 cidades do estado de São Paulo. Moradores do bairro Jardim Novo Wenzel reclamam de situação de vielas, além do acúmulo de lixo e a falta de iluminação. Tem até inseto, cobra, escorpião. Criança que luta contra um câncer desde 2019 encara uma nova etapa do tratamento nos Estados Unidos. Mas para dar continuidade, precisa de ajuda. A gente está nessa corrida contra o tempo, né? Para conseguir concluir. Caso a gente não consiga, a gente vai precisar prorrogar essa data, mas a gente precisa muito mesmo concluir essa ação dentro dessa data, né? Que é um dia antes da nossa viagem. E um esporte tem mudado a qualidade de vida de pessoas com deficiência. O Power Soccer tem feito sucesso e está em busca de novos integrantes. É uma superação incrível. Que eu digo que o Power Soccer, ele vem para ajudar as pessoas com deficiência a sair, né, às vezes de uma televisão, de um videogame, que não que seja uma coisa ruim, mas você proporciona uma outra modalidade para a pessoa. Hoje é terça-feira, dia 17 de dezembro, e o Rio Claro Notícias está começando. Boa noite. Nós começamos essa edição falando sobre uma operação conjunta da Polícia Federal, Polícia Civil e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, braço do Ministério Público, com o apoio da equipe do Batalhão Ações Especiais de Polícia, o BAEP, contra uma quadrilha de roubos a carros fortes no estado de São Paulo. A operação, denominada Cacará, cumpriu 2 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão temporária contra um homem de 45 anos em Santa Bárbara do Oeste. A operação ainda cumpriu 15 mandados de prisão temporária e 48 mandados de busca e apreensão em 17 cidades do estado de São Paulo. A Força-Tarefa tem como alvo aqueles que possuem relação direta ou indiretamente com a organização criminosa, que neste ano teve uma tentativa frustrada contra um carro forte que foi atacado por criminosos na rodovia Luiz de Queiroz, em Piracicaba, no dia 8 de abril. Antes disso, em 2023, foram 4 casos em rodovias da região de Piracicaba, em um intervalo de 6 meses. Outros 2 crimes desse tipo aconteceram em rodovias de Santa Bárbara do Oeste e 1 em Limeira. E no quadro Eu Vi de hoje, a reclamação é sobre mato alto e acúmulo de lixo. Quem nos enviou as imagens dessa vez foi a Sandra, de um terreno localizado na Rua 22 com a Avenida 19, no bairro Jardim Rio Claro. Segundo ela, essa situação está insustentável há muito tempo e o mato ultrapassa a altura de uma pessoa adulta. Além disso, o local também tem sido alvo de descarte incorreto de lixo e entulhos, o que causa a aparição de ratos, baratas e escorpiões nas residências da região. Outro problema apontado pela Sandra é o lixo acumulado no bueiro, o que causa entupimento em dias de chuva, além da falta de espaço para o uso da calçada. É realmente uma situação desagradável, para dizer no mínimo, e nós entramos em contato com a Prefeitura para saber se há uma previsão para a limpeza do local, mas até o fechamento dessa edição não recebemos uma resposta e, de qualquer forma, a população também precisa descartar o lixo de forma correta, já que esse tipo de ação acaba prejudicando a todos. E ainda falando sobre reclamação, moradores do bairro Jardim Novo Wenzel têm enfrentado diversos problemas. Entre eles, a falta de iluminação, principalmente nas vielas, o que tem causado medo quem passa por ali. Mato alto, entulho espalhado e sujeira acumulada. Essa é a realidade nas vielas do Jardim Novo Wenzel. Para os moradores daqui, o abandono não é só uma percepção, é uma rotina. A situação aqui é essas vielas aqui, ó,
porque a gente mora aqui já há mais de 30 anos e a gente já procurou solucionar esse problema aqui. Os outros bairros já foi feito, né? Tanto o Bom Sucesso quanto o Bom Retiro, já foi feita toda a pavimentação que era necessária, né? Calçada, pavimentação de viela, fazer uma pavimentação aqui nessas vielas aqui, que talvez tenha até inseto, cobra, escorpião, etc, né? E procurar fazer uma iluminação, nem que seja um bico de luz no meio da viela, só para clarear, para a turma transitar à noite, né? Aí a gente facilita, né? Porque aqui tem, mas foi a vizinha que pôs. Ali para baixo é tudo escuro. Vielas como essas estão presentes por todo o bairro. Essa, por exemplo, começa na Rua 11 e termina somente no final da Rua 8. Mesmo com apenas 9 anos, Dominique já conhece bem os desafios das vielas mal cuidadas. O caminho até a escola e o projeto social, que deveriam ser seguros, se tornam uma trilha de obstáculos. Bastante pessoa, criança, passa assim nas vielas. E assim, eu tenho dó das crianças, porque tem criança que passa descalça ali. Não é que elas machucam o pé nessas pedras e cacam assim de piso. E também esses mato alto dá coceira assim na perna. Também é perigoso ter escorpião, aranha, cobra. A urgência de medidas que tragam segurança e dignidade vem com pedidos que vão desde iluminação adequada até a criação de um ecoponto para evitar o descarte irregular de entulho e devolver às vielas o seu verdadeiro propósito, um caminho seguro para todos transitarem. Fazer uma limpeza completa nas vielas, porque pelo menos só para as pessoas, para a iluminação, cortar esses matos. Fazer um ecoponto aqui para nós, para a gente descartar entulho, porque a maioria dos pessoal joga na viela. E a viela é lugar de pedestre transitar para lá e para cá, né? E olha só que coisa, né? A Dominique tem apenas 9 anos e já tem noção do que é certo e o que é errado. E olha, nós entramos em contato com a Prefeitura para saber se há alguma previsão em relação às questões apontadas na reportagem, mas não obtivemos nenhuma resposta. Quarta-feira de sol com muitas nuvens no período da tarde. À noite, céu também com muita nebulosidade, porém sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 17, máxima de 27 graus. Em Analândia, mínima de 15, máxima de 28. Já em Piracicaba, as temperaturas oscilam entre 16 e 28 graus. A seguir, a gente confere as oportunidades de emprego em Rio Claro. E também vamos acompanhar uma reportagem sobre um projeto que une inclusão e esporte para pessoas com deficiência. Idade não é nada, respeito é tudo. Viva essa ideia! Apoio Fundação Claré. Descarte seu lixo corretamente. Materiais recicláveis devem ser descartados em locais corretos. E para isso, a cidade de Rio Claro conta com 8 ecopontos. Eles estão localizados nos bairros Cervezão, Jardim São Paulo, São Miguel, Inocope, Jardim Figueira, Jardim das Palmeiras e nos distritos de Ajapi e Assistência. O horário de funcionamento de segunda a sexta é das 8 horas da manhã às 8 da noite. De sábado, das 8 às 5 da tarde. E no domingo, das 8 ao meio-dia. Descarte consciente. Faça a sua parte e ajude a preservar o nosso meio ambiente. Nós já mostramos aqui no Rio Claro Notícias a história do Davi, uma criança que luta contra o neuroblastoma, que é um tipo de câncer infantil. E em busca da cura, a família tem realizado um tratamento nos Estados Unidos. E agora está próximo da etapa final desse tratamento. Mas para isso, precisa de ajuda. Quem vê o Davi assim, brincando e sorrindo, não imagina a luta desse pequeno guerreiro, que teve um diagnóstico aos 3 anos de idade. A gente, como mãe, a gente conhece os nossos filhos, né? A gente sabe quando algo não vai bem. Então, o importante é ficar atento aos mínimos sinais que persistem, né? Uma dor, né?
que não tá ali no normal da criança, sentir. Qualquer coisa que te leve a suspeitar, se não, meu filho não é assim, tá acontecendo alguma coisa, né? Foi a partir de então que eu descobri o que estava acontecendo com meu filho. Porque o Davi Luiz sempre foi uma criança muito, muito saudável, muito esperta, muito ativa. E do nada, no instalar de dedos, o Davi Luiz começou a apresentar, né, esses sintomas do qual eu falei, começando ali a mancar a perninha. De acordo com o hospital israelita Albert Einstein, o neuroblastoma é um tipo de câncer infantil que atinge menos de 15 mil crianças por ano no Brasil. E seus sintomas incluem dores no abdômen, ossos, fadiga, febre, palidez e falta de ar. E o Davi luta contra essa doença desde 2019. O GAC, ele nos auxilia desde o início de tudo, de quando a gente descobriu aí a doença do Davi. Eles nos auxiliam com transporte, né, para os hospitais, independente do horário de dia. Nos auxiliam, se necessário, com alimentação, com suplementação que ele precisou usar durante o tratamento, medicação. Então, assim, praticamente tudo, né? Eu falo que se não fosse o GAC, eu não saberia o que seria de mim naquele momento ali da notícia, né? Eles nos apoiaram muito e nos apoiam até hoje. A luta ficou ainda maior quando a família descobriu um tratamento no exterior, que além da cura, diminui um possível retorno da doença. É uma medicação, né? Que a gente vai em busca nos Estados Unidos, que se chama DFMO. Quando a gente começou essas viagens, o DFMO era apenas ainda estava ainda em fase de estudo essa medicação lá. E aí eu tinha ingressado ele, né? Eu ingressei ele nesse estudo. Mandei ele toda a parte médica, relatório, ingressando ele, e eles aceitaram ele nesse estudo. E essa medicação, ela inibe as chances de recidiva. Porque mesmo ele ter feito ali todos os tratamentos que ele fez, que tinha disponível aqui no Brasil, a doença ainda tinha 40% de chance de voltar. E o DFMO, ele inibe muito essas chances de recidiva de volta, de 40% cai aí para 3%. Desde então, a família conta com apoio, além de realizar ações solidárias para arrecadar os recursos necessários. O menino já foi 8 vezes para os Estados Unidos e hoje vive a expectativa da última etapa do seu tratamento, mas para isso precisa de ajuda. Nós decidimos, né, fazer uma última ação solidária a favor dessa viagem, que é uma ação com uma moto, né, uma moto mais 10 bilhetes premiados de R$500. A pessoa pode escolher a moto ou o valor da moto no Pix, né? E aí a gente está numa corrida contra o tempo, né, para concluir essa ação até o dia 4 de janeiro, que é uma data que a gente estipulou ali para realizar o sorteio. E aí a gente está nessa corrida contra o tempo, né, para conseguir concluir. Caso a gente não consiga, a gente vai precisar prorrogar essa data, mas a gente precisa muito, muito mesmo concluir essa ação dentro dessa data, né, que é um dia antes da nossa viagem. E o conselho que eu dou é ficar mesmo atenta a qualquer sinal e não ter medo, sabe? Às vezes a gente tem medo ali, né, do que possa ser, e o meu conselho é não ter medo do diagnóstico, independente do que seja, porque quanto mais cedo esse diagnóstico for descoberto um diagnóstico, melhor, né? As chances de cura são mais altas, então é muito necessário que a criança tenha um diagnóstico precoce para a cura da criança, para o próprio bem da criança. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para empregada doméstica, ajudante de montagem, vendedor interno, pintor industrial, analista fiscal, comprador júnior, borracheiro, auxiliar de produção, motorista de caminhão e frentista. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E agora a gente fala de um esporte que tem mudado a qualidade de vida de pessoas com deficiência. O Power Soccer oferece um objetivo para quem sempre viu a deficiência como limitadora. E essa equipe está aceitando novos integrantes.
O paradesporto vem conquistando cada vez mais espaço e o Power Soccer é um grande exemplo disso. Essa modalidade de futebol em cadeira de rodas motorizadas foi criada para pessoas com deficiências graves. Em Rio Claro, o esporte chegou em 2015 graças a Carla, mãe de um dos atletas que se apaixonou pela ideia após conhecer a modalidade durante uma palestra. Fui dar uma palestra em Goiás, onde através de uma mãe, ela me falou do esporte que eu não conhecia. Isso foi em 2014, mais ou menos. E depois disso eu fiz um simpósio onde eu trouxe essa modalidade. A gente trouxe a Seleção Brasileira de Power Soccer para conhecer, né? E daí 2015 a gente montou a nossa, 2016 fizemos outro simpósio onde pudemos apresentar a nossa modalidade. O Power Soccer, ele é igualzinho ao futebol, a diferença é que ele é praticado em cadeira de rodas. Então, a questão das regras são totalmente iguais. O que a gente tem diferente é a bola, que ela é um pouquinho maior. O gol também é diferente, são 2 hastes, não é a trave convencional que a gente está vendo. Nossa carga de treino ultimamente é de uma semana. Nós focamos bastante em desenvolver habilidades básicas do Power Soccer, seja a condução com a cadeira, a posse de bola, finalização. Nosso foco é o alto rendimento, a gente disputa o Campeonato Brasileiro, temos o sonho de conseguir uma vaga na Libertadores e de realizar o objetivo individual dos atletas, que é alcançar a seleção brasileira. Mais do que o jogo, o Power Soccer transforma vidas, oferecendo um novo horizonte para os atletas e suas famílias. E a gente vem lutando, porque hoje ainda nós somos os únicos no estado de São Paulo que contempla essa modalidade, que é linda, porque quem joga são os raros dos raros, né? Então é uma superação incrível, que eu digo que o Power Soccer, ele vem para ajudar as pessoas com deficiência a sair, né, às vezes de uma televisão, de um videogame, que não que seja uma coisa ruim, mas você proporciona uma outra modalidade para a pessoa. Fundada em 2015, a equipe de Power Soccer da Blue Angels é a única do estado de São Paulo que pratica essa modalidade. Mesmo com poucos membros, os treinos ocorrem com frequência, sempre marcados por muita determinação e envolvimento. E graças a uma parceria com o colégio da cidade, os treinos da equipe contam agora com um local fixo. A gente está reformulando novamente, né? Então a gente está com poucos atletas, mas a gente está aberto até para novos atletas. Para fazer essa modalidade, ela tem que ser apenas com a cadeira, né, motorizada, e a pessoa tem que ter um comprometimento maior. Para nós como colégio, né, é muito importante, tem sido uma experiência magnífica abrir esse espaço para que a comunidade possa também conhecer essa modalidade tão especial, abrir o espaço para os meninos treinarem, né, fazer parte dessa obra, desse projeto que é tão incentivador, motivador. Para os atletas, o Power Soccer não é apenas um jogo, mas sim uma chance de superar limites, reencontrar sonhos e provar que com esforço e paixão, tudo é possível. Conheci mais amizade, então para mim foi ótimo. Espero continuar. Uma mudança, uma vida nova, que eu fiquei mais feliz por saber que tem um jogo de futebol que eu posso jogar. O Power Soccer, ele mudou muito a vida da gente em todos os sentidos, desde a disciplina e a vontade de viver, porque o futebol em si é um esporte conhecido no mundo inteiro, mas o Power Soccer traz liberdade e traz vida pra gente. Às vezes a gente está lá parado em casa, sem vontade, e aí você descobre que existe a possibilidade de você jogar futebol. O esporte, muda a vida da família toda, porque você vê o seu filho, não tem tantas atividades, né, disponíveis, e principalmente para quem tem múltiplas deficiências, né? E para divulgar a modalidade, uma demonstração foi feita ao público, onde os pais e as crianças puderam conhecer um pouco mais do Power Soccer. E claro, todos ficaram encantados com a habilidade e potencial dos jogadores. Essa invenção do Blue Angels foi muito eficiente para quem gosta de um esporte e não consegue. É mais eficaz, dá para sempre ter um jeito, uma função de ter mais uma coordenação
coordenação melhor para eles. Muito obrigada pela sua companhia. O Rio Claro Notícias fica por aqui e até amanhã.